gostaria de convidar mais uma vez o senhor Sérgio Antão, engenheiro civil, mestre em ciências em planejamento urbano e regional, instrutor do curso de avaliações de imóveis, secretário da Comissão de Estudos da ABNT para as normas de avaliações de bens, trabalha na GIAB do Rio. Bom, pessoal, boa tarde. O objetivo da minha exposição aqui é explicar para vocês brevemente como é essa técnica de análise de envoltório de dados. Vocês vão ver que em duas dimensões é muito fácil entender como ela funciona, embora do ponto de vista de mais de duas dimensões isso fique mais difícil de imaginar. Dimensões de apreensão muito fácil. Essa ferramenta ela foi criada a partir da tese de doutorado de Rhodes, sob a supervisão de Cooper, em 1978. Então, é relativamente recente. Temos aí alguma coisa menos de 30 anos do desenvolvimento dela. E é um método para avaliar a eficiência. Essa tese de doutorado, ele especificamente tentou avaliar a eficiência de escolas públicas, levando em conta alguns inputs e alguns outputs. Os inputs seriam o número de horas de aula, tempo de leitura com o aluno, etc. E os produtos, nota e resultados de teste, habilidade psicomotora, etc. Vocês veem que a coisa surgiu a partir de uma análise relacionada com a instituição do setor público, né? Então, a gente pode perceber que é um instrumento que é válido não apenas para você fazer uma comparação entre unidades de produção, especificamente industriais, como qualquer tipo de unidade do setor público ou do setor privado, que trabalhe sob uma mesma base tecnológica, tá? Então, esse método ele foi criado para estimar a eficiência técnica de uma unidade de produção, que ele chama de DMU, Decision Making Unit. E parte do pressuposto que nenhum output, ou seja, nenhum produto pode ser aumentado sem reduzir outro produto ou aumentar algum insumo. Então, isso é bastante lógico. Aqui ele já está falando, já está introduzindo que é possível trabalhar com vários produtos e com vários insumos também, o que é um aspecto bastante interessante dessa técnica, né? Nenhum insumo pode ser reduzido sem aumentar outro insumo ou diminuir o produto. Então, são conceitos basicamente intuitivos, né? Ou seja, se você está aumentando o insumo, é natural que você aumente o produto. Se você quer mais produto, você precisa de mais insumo. Ou se quer menos produto, precisa de menos insumo. Isso falando apenas de um produto e de um insumo. E se você está falando de vários produtos e vários insumos, você tem essa caracterização como colocada ali. Vamos adiante. Propriedade do DER. Ele não necessita de arbitrar pesos entre as variáveis. Ele não necessita converter todas as variáveis em valores econômicos comparáveis, o que é muito prático. Você pode medir cada um desses produtos e insumos na sua própria base, né? No caso das escolas, número de aulas de português, por exemplo, você pode expressar de forma dimensional e outras coisas de forma dimensional. O método ele não necessita que você coloque tudo sob uma mesma base ou sob uma mesma dimensão. E a medida de eficiência independe da unidade de medida de cada variável. E a conclusão é que a eficiência 100% de uma unidade produtiva ela ocorre quando, na comparação com outras unidades, não há ineficiência no uso de qualquer input ou qualquer output. Vamos ver como é que essa coisa se opera. Não é uma abordagem paramétrica, então aí ela já se diferencia da regressão, né? A regressão parte do pressuposto que
As variações que ocorrem em torno da função linear ou não linear é devida a fatores aleatórios. Aqui não. Aqui se existe efetivamente uma unidade produtiva que se distingue das demais, a gente deve examiná-la para ver o que está fazendo possível essa distinção. Ela não é vista como um outlier, ela é vista como um benchmark. E a outra vantagem, eu já tinha falado anteriormente, ela pode tratar com vários insumos e vários produtos simultaneamente, o que é bastante interessante quando você tem abordagens complexas, em que você não tem apenas um insumo e um produto. Vamos adiante. O DEA, ele parte do pressuposto que você está trabalhando sob as mesmas condições de tecnologia de produção. Ou seja, você está comparando, quando você está comparando as escolas, você está comparando escolas públicas dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada época, né? Você não está comparando o desempenho da escola com uma universidade ou com um posto de saúde, né? Nem com uma escola como ela ocorria nos anos 30, nos anos 40. Então, ela parte do pressuposto que você está dentro do mesmo espaço tecnológico. Só é possível comparar unidades produtivas dentro desse mesmo espaço de tecnologia. Então, a tecnologia de produção é um conjunto de possibilidades de produção, considerando insumos e produtos, mas dentro do mesmo ambiente tecnológico. E cada unidade produtiva utilizará uma combinação específica de insumos, tendo como resultado uma combinação específica de produtos. Então, cada uma dessas unidades que você está analisando está utilizando uma quantidade específica de insumos e vai produzir outra quantidade de produtos. É isso que você vai comparar a partir do método para chegar à conclusão se uma unidade efetivamente é eficiente ou não, e qual é o grau, digamos, de eficiência que cada uma tem. Vamos adiante. Então, vocês têm aí um gráfico que vai permitir a vocês entender como é que a coisa funciona. Então, nós estamos avaliando unidades produtivas onde tem apenas um insumo e apenas um produto. Quer dizer, temos ali quantas unidades produtivas? 7 unidades produtivas, né? Vocês olhando assim por alto, qual seria a unidade mais produtiva dessas aí? P5 é a que produz mais, mas será que ela é a mais produtiva? Aí vocês veem que o P2 ali, ele tem uma relação de produto para o insumo, né, mais benéfica que as demais, né? O que faz o DEA? Vai adiante. Ele diz o seguinte, que a tecnologia de produção que abarca essas unidades produtivas que você está analisando, ela atende a algumas propriedades. Uma delas é a propriedade da convexidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a combinação linear convexa desses vetores, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, qualquer combinação, ela é possível nesse ambiente tecnológico. Então, vocês percebem que nós temos essas 7 unidades, mas qualquer unidade que esteja dentro dessa figura, ela também é possível de existir. Concordam? Ela passa a ser uma combinação linear daquelas que efetivamente existem. Se aquelas existem, qualquer outra que esteja nesse espaço aí pode existir também. A outra propriedade é a condição de ineficiência. Ou seja, também é possível, a partir, por exemplo, da unidade P5, que você tenha uma outra unidade naquela reta horizontal que sai de P5 e vai para a direita,
qualquer uma das unidades que estejam nessa reta também são possíveis. Concordam? Se P5 exige um insumo X5 e com isso produz Y5, qualquer unidade que tenha mais insumo do que P5 pode produzir pelo menos o Y5. Essa é a condição da ineficiência. Então, tudo que está à direita aqui, das unidades que efetivamente existem, pode existir também. Correto? Então, essa é a segunda propriedade. A terceira é o raio ilimitado. Essa propriedade a gente vai usar apenas numa das modalidades de ideia, que é inclusive aquela que a gente não adotou no estudo, que pressupõe os retornos constantes de escala. Mas a ideia é o seguinte: se P2 pode ter uma relação produto-insumo correspondente ao coeficiente angular daquela reta, qualquer outra unidade que tenha também esse coeficiente angular poderia eventualmente existir. Tá? Então, o conjunto dessas três propriedades, então, dariam esse espaço aqui, que seria o espaço quando você estiver analisando o modelo com retornos constantes de escala. Isso quer dizer o seguinte: nesse espaço aí você pode ter qualquer unidade produtiva se você está trabalhando com retornos constantes de escala. E você vai medir a eficiência tendo como parâmetro aquela reta que passa por P2, a unidade mais eficiente, e vai no sentido vai para cima e à direita ali, né? Então, todas as unidades elas serão comparadas dessa maneira. Se o seu interesse o seu foco for o insumo, essa unidade P6 ela poderia produzir a mesma coisa apenas com esse insumo aqui. Se o seu interesse for na questão do produto, essa unidade P6, com esse insumo, poderia produzir o produto lá em cima, naquela reta, acima mesmo de P5. Tá? Esse modelo de retorno constante de escala ele tem o seguinte problema. Essas unidades que estão nessa reta, que tem a mesma produtividade de P2, elas não têm comparação no mundo real. Foi em função dessa preocupação que se criou um outro modelo, o modelo dos retornos variáveis de escala. Esse modelo ele atende à propriedade da convexidade e da ineficiência, mas não inclui o raio ilimitado. Então, nesse caso aqui, a eficiência do P6, se estiver orientada a insumo, ela vai ser comparada com esse ponto aqui na envoltória de dados. Ou, se o seu interesse for em relação ao produto, você vai projetar com esse insumo do P6 lá em cima, naquela reta que vai de P5, a reta horizontal, que vai de P5 para a direita. Então, o modelo de retornos variáveis de escala, ele é mais interessante para a gente utilizar, porque nesse espaço aí, qualquer unidade, ela pode existir. Você garante que ela existe, seja porque pode ser uma combinação linear daquelas que efetivamente existem, seja porque exija em cada caso, pode existir em cada caso, um aumento de insumo com manutenção do produto, ou então um aumento com o mesmo insumo. Com o mesmo insumo, você pode ter produtos... Não, apenas nessa condição. Se você
a condição de ineficiência seria você produzir a mesma coisa com quantidade qualquer de insumo. Mesmo com insumos grandes, produzir a mesma coisa também seria possível. Então, vamos adiante. Aqui a gente tem apresentado, vamos apresentar como essa eficiência ela é medida. Vocês têm ali, essa fronteira é considerada a fronteira eficiente, essa linha quebrada que une as unidades produtivas P1, P2 e P5, essas unidades são consideradas unidades eficientes. E as demais são consideradas unidades ineficientes. Como é que você mediria a eficiência se for orientada ao insumo da unidade P4? Quem é que teria uma ideia aí de como medir isso? Esse ponto aqui, que é uma combinação linear de P1 e P2, ele é considerado eficiente, correto? Então, ele é 100% eficiente, porque ele está nessa curva externa, essa envoltória. Como é que você mediria a eficiência de P4, considerando isso? Seria a relação entre esse segmento e esse aqui, correto? Se a unidade P4 estivesse aqui, a relação entre esse segmento e essa distância até a curva seria 100%. Aqui, no caso, você faria essa distância aqui em relação a esse segmento que vai até P4. Então, aí, a eficiência seria alguma coisa em torno de 50% se você tivesse interessado na questão de insumo. Tá? Então, você poderia produzir a mesma coisa que o P4 produz se você se mirasse na experiência de P1 e P2, diminuindo ali mais ou menos a metade os insumos que você utiliza. Então, se você estiver gerindo a unidade P4, que tem 50% de eficiência, qual é a sua, o que você está querendo ver? Como é que é possível que P1 e P2 produzam aquilo com menos insumo do que eu utilizo? Então, a segunda parte do problema, a primeira parte é uma parte numérica. É você estabelecer um índice de eficiência. Isso a matemática te permite calcular. Aqui, no caso, em 2 dimensões, até um papel milimetrado você pode utilizar para calcular isso, sem maiores problemas. Vocês vão ver depois como é que é a formulação matemática disso e como ela fica complexa quando você utiliza vários insumos e vários produtos. Alguém levantou o braço ali? Tá. Bom, um produto, por exemplo, teríamos que pensar numa atividade produtiva bem simples, né? Produção de camisas. Digamos que a camisa seja produzida apenas com pano. A gente sabe que entram outros insumos além de pano. Mas você, para dar um exemplo simplíssimo, poderia relacionar a quantidade de pano à quantidade de camisa, né? E pensar numa possibilidade que você produz com 1 metro quadrado de pano 3 camisas, e um outro com 1 metro quadrado de pano consegue fazer 4 camisas. Esse último é mais eficiente que o primeiro. É lógico que, na prática, essas coisas não existem dessa maneira, e você tem que ter a costureira, tem que ter o uso de instrumentos de trabalho, você vai ter que ter um local para que isso seja feito. Então, em geral, os insumos são vários. Para produzir uma camisa, que insumos você teria? Você teria a mão de obra,
teria o aluguel do galpão, teria a máquina de costura, teria a linha, teria os botões, tudo isso é insumo. E o produto seria a camisa, nesse caso um produto só. Mas você poderia pensar numa fábrica que faz camisa, calça, faz camiseta, faz cueca, enfim. Uma série de coisas que poderiam ser os produtos dessa unidade. Ok? Estamos aqui no R2 porque é o mais fácil da gente entender. Vocês imaginem pensar em 3 insumos e 5 produtos. A gente não teria nem como representar isso. Seriam faces de hiperpoliedros, né? E é difícil até a gente imaginar como essa coisa ocorreria. Então, gente, está entendido aí como é que é medida a eficiência? Se for em relação ao insumo, seria essa relação aqui entre esse segmento e esse aqui. Quanto mais próximo o P4 estiver aqui dessa curva, maior será a eficiência dele. Tá? Essa relação será maior. E você pode fazer isso em relação ao produto. Ou seja, com esse insumo aqui, o P4 pode produzir produtos parecidos com que unidades ali? P5 e P2, né? Se o interesse dele for manter a quantidade de insumo, aumentando os produtos, então ele teria que mirar, ver o que as unidades P5 e P2 estão fazendo para permitir essa performance. Então, vocês observam que P1, P2 e P5 são as unidades eficientes, são aquelas que a gente chama de benchmarking. E as outras unidades, elas não são eficientes, são, portanto, ineficientes, têm graus de eficiência, e elas têm a possibilidade de olhar para os benchmarks, ver o que efetivamente as unidades eficientes têm, que elas efetivamente não têm, e com isso passar a se tornar também unidades eficientes. Bom, isso é a parte matemática, que não é tão trivial. Tá? Cada eficiência de cada unidade produtiva ela é calculada a partir de um problema de programação linear, PPL, cujo objetivo ali é minimizar H4, desde que H4, X4 pertença àquela combinação linear convexa, né, ou à condição de ineficiência. Matematicamente, para essas 7 unidades, o problema ele é especificado dessa maneira. O H4, X4, ele tem que ser maior ou igual que lambda i, xi, somatório de lambda i, xi, e o Y4 menor ou igual que o somatório de lambda i, yi, sendo lambda positivo, H4, que é a eficiência, tem que ser positivo, e a soma dos pesos tem que ser igual a 1. Então, esse é um problema de programação linear. Quem já estudou isso, já viu o método simplex em algum curso de especialização, sabe como é que se calcula esse tipo de problema. Por sorte, nós temos aqui a possibilidade de apelar para aplicativos de análise envoltória de dados. O Luiz, ele construiu um aplicativo específico para isso. Existem outros também no mercado. E esses aplicativos fazem exatamente isso. Eles resolvem esse problema de programação linear e calculam a eficiência para cada uma das unidades produtivas. E também permite verificar quais são as unidades eficientes que estão próximas daquela unidade que você está analisando, para que você possa fazer um diagnóstico. Eu sou ineficiente, mas eu tenho aqui 3 ou 4 unidades que são mais eficientes que eu quero saber por quê. Qual é o segredo delas? Né? Essa é a segunda parte do problema, que é a parte mais interessante. E aqui
para não deixar de abordar essa questão, eu acho que tem algumas pessoas que trabalham com avaliação aqui dentro. A tese de doutorado do Luiz, na COP, ela foi a aplicação de análise envoltória de dados para avaliação. E qual foi a sacada dessa tese? Foi considerar que os imóveis eles estão no mercado, eles têm por trás deles compradores e vendedores, e você pode modelar isso da seguinte maneira. Na ótica do vendedor, né, o que o vendedor pretende? O vendedor ele pretende oferecer ao mercado características físicas de um imóvel, por exemplo, a área, e obter, em troca disso, a área vai ser o insumo dele, em troca disso ele obter valor. Ou seja, receber quantia, uma quantia monetária, em troca daquele atributo físico do imóvel. Então, por exemplo, vocês têm aqui, ó, as unidades eficientes da ótica do vendedor são aquela P1, P2 e P5. E as demais são unidades que não foram eficientes sob o ponto de vista do vendedor. A unidade P3, por exemplo, se ela se mirasse em P2 e P5, o preço de venda dela poderia ser mais alto ali, naquele segmento de reta ali que une P2 a P5. Tá? Então, do ponto de vista de vendedor, P3 foi ineficiente. E essa mesma análise a gente pode fazer para o comprador. Só que para o comprador o insumo vai ser o dinheiro e o produto vai ser a característica física do imóvel, no caso, a área. Então, vocês veem aí que houve uma inversão daquele gráfico, né, para que o insumo ficasse no eixo do X. Quando você junta as duas coisas, você tem uma dupla ótica. Aquela fronteira de cima é a fronteira eficiente do ponto de vista do vendedor, e a de baixo é eficiente do ponto de vista do comprador. Então, com isso, você, para qualquer imóvel que você queira avaliar, você entra com a área e você tem o valor eficiente na fronteira do comprador e na fronteira do vendedor. E aí, no início, se pensou em fazer uma média desses dois valores como resultado da avaliação. Posteriormente, isso evoluiu para uma filosofia de tendência central que se pudesse utilizar ali com os demais valores da amostra de dados de mercado. Bom, então, em linhas gerais, é isso.